O Ministério Público de São Paulo tem atuado para garantir não só o enfrentamento do crime, mas para garantir a proteção e promoção de direitos humanos de vítimas de crimes. A gente recebe aqui o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, para a gente falar um pouco das ações, até pela coincidência de estar um ano à frente do cargo, né? Débora Bergamasco também já conosco aqui para a entrevista. Queria que o senhor falasse primeiro, a gente fala muito e vai tratar aqui, claro, do enfrentamento ao crime, principalmente ao crime organizado. Mas o senhor tem marcado essa gestão por essa atenção às vítimas, que muitas vezes de fato se ressentem. Os criminosos, os réus, os suspeitos acabam tendo mais destaque do que as pessoas que foram vítimas de algum tipo de violência. O que representa isso? O que tem sido feito, doutor Paulo, e o quanto que isso faz a diferença também para a resolução dos crimes que são investigados e que são depois denunciados a partir pelo Ministério Público? Olha, por muito tempo o sistema de justiça tem se preocupado na parte criminal muito com o réu, muito com aquele que praticou o crime ou a violação de direito e tem deixado a vítima naquele papel menos central de uma pessoa que vai lá, presta seu testemunho, vai embora e não recebe informações. A partir da nossa posse, nós instauramos um grupo de trabalho com o objetivo de ampliar no Ministério Público uma política de centralidade da vítima, que nada mais é do que fazer com que ela seja a parte importante do processo. A vítima tem direito a não ser revitimizada, tem direito à informação do seu processo, tem direito à reparação do dano, tem direito ao sigilo, enfim, uma série de direitos. Como esta é uma ação que envolve um protocolo dentre diversas instituições, esse grupo de trabalho encerrou as suas atividades e produziu uma cartilha de proteção à vítima, que está no site do Ministério Público, no mpsp.mp.br. Ali a pessoa consulta a cartilha e ela pode baixar a cartilha. Nós estamos desenvolvendo também um trabalho através dos nossos sistemas processuais, onde logo, logo, as vítimas do crime de violação de direito poderão receber algumas informações no seu próprio celular. Meu nome é Paulo Sérgio, sou promotor de justiça do caso do roubo e houve uma condenação, ou foi absolvido, ou precisamos da sua presença. E, ao lado disso, o Ministério Público tem inaugurado diversos equipamentos no estado de São Paulo, que são os NAVs, Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência. Já inauguramos 12, em parceria com a universidade, com a Defensoria Pública, com a Prefeitura, com diversos órgãos. É um local onde a vítima de crime de violação é acolhida, é ouvida, né? Existe empatia no atendimento e na solução das questões que envolvem. Eu imagino que isso, doutor, antes de passar aqui para a Débora, só para arrematar nesse assunto, além, né, do apoio, do amparo que essas pessoas foram alvo de um crime, de um roubo, de um furto, ou até casos de famílias que perderam seus entes assassinados, além desse acolhimento em si, isso acaba ajudando na resolução mais rápida desses crimes ou dos processos, né? Fazendo com que se tenha informações mais disponíveis para a sustentação da denúncia, para que de fato tenha a punição do crime. E digo mais, me parece que isso também incentiva as pessoas a também denunciarem mais os crimes dos quais são vítimas, né? Porque se estabelece uma relação de confiança com o poder público e a partir daí as vítimas se sentem mais à vontade para trazer informações outras que não constam dos processos, trazer indicação de paradeiro de testemunhas ou paradeiro de próprios autores de crime, que pode facilitar a atuação da polícia na prisão desses elementos. Débora? Boa tarde, Procurador-Geral. Débora falando aqui de Brasília contigo, um prazer tê-lo conosco. Eu gostaria de saber, de falar sobre o crime organizado, mas entender aqui sobre a perspectiva nacional, sobre a perspectiva de Brasil. Está sendo discutida, então, a PEC da segurança pública, porque o governo federal está argumentando, olha, para o combate ao crime organizado, é importante que as polícias, as forças de segurança, os estados estejam bem integrados. Isso é fundamental para o combate do crime organizado. Na sua avaliação, doutor, o senhor vê a PEC da segurança, não sei se o senhor conhece o texto, mas as propostas gerais, o senhor vê como, de fato, um instrumento necessário e útil para combate ao crime organizado? Bom, eu costumo dizer
em diversas entrevistas que, de fato, o Brasil está vivendo um fenômeno que vários países do mundo já viveram e que esses países começaram a sair dessa situação a partir do instante e que reconheceram isso perante a sociedade, deram as mãos e aqui no Brasil, município, Estado e União devem estar de braços dados. Em relação à PEC da segurança, eu conheço todos os pontos da PEC, mas nos parece que essa é uma discussão do Congresso Nacional que leva um pouco mais de tempo, sendo que já existem mecanismos mais do que suficientes para que essas esferas de governo atuem sempre com inteligência e muita estratégia. Só no estado de São Paulo, nosso GAECO atuou em um ano em cerca de 169 operações, ora com apoio da Polícia Federal, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, da Polícia Militar ou de todas as polícias juntos, e o resultado disso foi fantástico. Sem um único tiro, um único disparo sequer de arma de bala de borracha, nós tivemos aqui uma recuperação de centenas de milhões de reais, identificação do crime organizado em fintechs, eles usando empresas de ônibus para atuar, a presença do crime organizado dentro das estruturas de governo. Nós vimos o caso daquele réu colaborador do Ministério Público que foi assassinado no aeroporto e deixou uma delação que tem ali informações que elas revelam que é a mesma situação no Brasil inteiro, né? Então, por isso, nós temos sempre conversado com o Ministério da Justiça, com a Secretaria de Segurança Nacional, para buscar ações conjuntas. Então, eu aprovo a existência de discussão através de PECs, né? Eu não vou entrar na autonomia dos estados. Lei infraconstitucional, o Ministério da Justiça está apresentando uma lei antimáfia. Esta sim, eu acho muito rápida, muito eficiente. Tanto é que nós apresentamos um projeto de lei, uma sugestão para a criação de uma chamada ação de extinção de domínio, que é aquela que faz com que, independentemente de condenação criminal, haja o perdimento do bem que é usado para o crime rapidamente. Um exemplo rápido, todos se lembram do caso do André do Rap, que foi apreendido o helicóptero. Esse helicóptero foi usado pela Polícia Civil. Em razão da anulação de um ponto do processo, foi determinada a devolução do helicóptero. Este projeto de lei ele tem por objetivo mostrar que o uso errado daquela propriedade, o reconhecimento ilícito daquilo, ou de um helicóptero, ou de um carro, ou de um sítio que armazena drogas, já pode haver um perdimento muito mais rápido em favor das esferas de governo. Doutor, o senhor mencionou, doutor Paulo, a questão da lei antimáfia e pensando aqui no estado de São Paulo, é inevitável a gente lembrar que foi aqui que surgiu o primeiro comando da capital, que hoje talvez seja a organização mais organizada do crime organizado, mais ramificada, mais espalhada não só pelo país, com conexões internacionais. O quanto desse trabalho de enfrentamento ao crime organizado, em especial o PCC, ele ainda está eminentemente baseado aqui em São Paulo ou ele depende muito dessa colaboração, da atuação das mais variadas instâncias em outros estados, no nível federal e até mesmo no nível transnacional? O PCC, de fato, é a maior organização criminosa do Brasil, nasceu aqui em São Paulo e aqui ela atua em maior número e aqui que, a partir de São Paulo, que ela opera também no Brasil todo. A lógica do enfrentamento, dentro desta lógica que eu disse de inteligência e de estratégia, é seguir o dinheiro, seguir as ações desses criminosos e procurar atingir o crime organizado através dos mecanismos de lavagem de dinheiro, de utilização dos recursos obtidos pelo crime. Isso nós temos contado com o apoio do Ministério da Justiça para as nossas atuações. Existe ramificação do crime organizado do PCC aqui no Paraguai, em outros países, inclusive da Europa, né? Pelo litoral de São Paulo, infelizmente, a gente vê o tráfico de entorpecentes através de navios para a Holanda e para outros países a partir do próprio PCC. Débora? É isso. Bom, gostaria também de tratar sobre agora um assunto um pouco mais localizado aí em São Paulo, doutor, porque eu queria saber sobre a questão da mudança do nome da Guarda Civil Metropolitana para polícia, né? Isso que eu queria saber, esclarecer, tentar entender, né? Por que a GCM não pode se chamar polícia, na sua avaliação? Olha, a GCM não pode se chamar polícia porque a Constituição Federal ela determina, no artigo 144, quais são as organizações chamadas polícias.
a Guarda Civil foi reservado à defesa do patrimônio público. Essa discussão toda surgiu a partir de um processo de São Paulo que passou pelo Superior Tribunal de Justiça e foi para o Supremo Tribunal Federal, onde ali no Supremo Tribunal Federal houve uma modificação de uma decisão que havia anulado algumas provas em razão de uma ação de prisão da Guarda Civil Metropolitana, onde o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: em algumas situações excepcionais, as guardas civis podem e devem atuar de forma suplementar à atuação da Polícia Militar ou, às vezes, concomitantemente, numa prisão em flagrante. Mas isso não transmuda a essência da Guarda Civil em polícia, né? E aqui vai um esclarecimento muito simples. A formação das guardas civis em todos os municípios do Brasil não é igual, não tem uma doutrina única de formação, a gente não conhece quais são os cursos, os conteúdos que são dados nessa formação das guardas civis. Então, não é que não pode ser mudado para nome de polícia, porque o Ministério Público entende que não. É que a Constituição Federal reserva as competências necessárias, aliás, como foi decisão do Supremo Tribunal Federal. Polícia Militar tem uma formação de muitos anos. Só com algumas patentes os policiais podem usar armas longas. A Guarda Civil não tem esta identidade de atuação em todos os municípios. E, às vezes, pode surgir um risco, esta falta de compreensão com pessoas armadas na rua, né, que venham a fazer revistas, que venham fazer operações. Não foi isso que o Supremo Tribunal Federal autorizou. Então, eu quero aqui aproveitar, dizer do nosso imenso respeito às guardas municipais, elogiar o programa Smart Sampa aqui de São Paulo, que, mais uma vez, é algo muito interessante de se ver, aquele que as câmeras identificam através de match pessoas que estão com mandado de prisão em aberto. Esse é um sistema muito importante, a guarda pode ir lá e prende esse sujeito. Mas o que não é possível é agir como polícia, fazendo operações, fazendo diligências outras ou até revistas pessoais. O senhor mencionou essa questão do treinamento das guardas, né? Para a gente concluir aqui nossa entrevista. Pensando num estado como São Paulo, 645 municípios, não sei se o senhor tem de cabeça quantos que já formaram suas guardas, quantos que querem formar guardas. Uma coisa é a formação numa cidade, numa capital como São Paulo, que tem uma capacidade estatal, orçamento, etc. Outra coisa são em cidades menores. Na sua avaliação, esse é um dos riscos que se tem ao deixar muito claro que guarda é guarda e polícia é polícia, para que não se tenha ali diversas formas de treinamento, porque no fim das contas vai bater na porta do Ministério Público o controle externo da atividade. Pelo menos na PEC da Segurança Pública, por exemplo, está prevendo este papel da mesma forma que o MP exerce com as polícias militares. Isso. Nós temos cerca de 150 municípios com guardas municipais e muitos deles com efetivo 4 ou 5 vezes maior do que o efetivo da própria polícia militar ali no município. Então veja a importância dessas guardas estarem bem montadas. E também o risco, né? Um risco que a gente espera que nunca aconteça, de alguma prefeitura ou de ser uma guarda armada para determinado prefeito agir de uma maneira ou de outra. Então, isso é algo muito sério, que o Estado tem que ver isso de uma maneira mais uníssona. E o Ministério Público, até por dever constitucional e reafirmado nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, exerce o controle externo da atividade da Guarda Civil Metropolitana. Inclusive, eu expedi uma recomendação para que todos os promotores do Estado de São Paulo instaurem procedimentos para que, no âmbito das suas competências, acompanhem a evolução das guardas civis dos seus municípios. Nós recebemos aqui o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, chefe do Ministério Público Paulista, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Agradeço demais a presença do senhor. E sabe que depois a gente, né, Débora, portas abertas sempre. Veio uma vez, a gente vai convidar mais vezes. Doutor, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço em nome do Ministério Público e meu próprio nome.